Nós vamos invocar agora, em nome de Deus. Vamos juntos, irmãos. Olha, 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 porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, nós estamos aqui. Gratidão, porque está conosco sempre. Muito grato, papai. Grato por trazer os nossos irmãos em paz. Ó, papai, fala conosco e nos consola. E faz com que o teu povo cresça em graça e conhecimento diante de Al e dos homens. No nome de Deus. Traz alegria no nosso meio e paz. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Então, quando a palavra nos fala sobre as duas espadas, ela se cumpre também aqui no final dos tempos. Por quê? Quando nós estamos usando a Bíblia Yalchalan e a King James, tem hora que a gente conecta as duas, porque o tradutor que traduziu aqui mexeu, mas na King James não mexeu. E lá na frente a outra está íntegra e da King James mexeu. Você vê, só por Ial, para nos dar essa estratégia, só por Ial, só por Ial. Então, só por Ial, louvado seja o nosso Ial, sempre e eternamente. Então, irmãos, o irmão Marco Beethoven, ele trouxe essa semana uma mensagem. O irmão Marco Beethoven, ele postou um textozinho que falava a respeito, quer ver? Ele falava assim, ó. A paz do nosso Papai Yalcha Machia. Amados irmãos, bom dia. Está notório as batalhas diárias, pois o inimigo tenta nos intimidar. Mas à frente vai Yal, dos exércitos, que garante ao pequeno povo a vitória. Aí ele pegou um versículo de Efésios 6, né? Pois o nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo em trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Pois, por isso, deveis vestir a armadura de Ial, para poder resistir no dia mau e sair firmes de todo combate. Lembrando que é de Davi, que tira a armadura de Saul, pois essa o impedia de avançar, e foi contra o gigante no nome de Ial dos exércitos, e com uma pedra derruba o gigante. Quem lembra dessa mensagem aqui que o irmão postou? Aí ele pegou em Samuel, 1 Samuel 17, uma outra trecho, versículo 49. Ele diz assim: Davi pôs a mão no seu bornal, apanhou uma pedra. Faz um link com o arco. Pegou na aljava, entendeu? Bornal, e é o local onde se punha as pedras, que iria ser a
Messada. Aonde que se pegava a pedra daquele que manuseava a funda? Aonde? Irmão Vitor. Aonde se pegou as pedras? De onde Davi pegou as pedras? Samuel, sai daí. Onde Davi pegou as pedras para a peleja contra o gigante? Foi no rio. Foi aonde? No rio. E essas pedras, o que tinha de especial nelas? Elas eram o que? Lapidadas. Lapidadas pelo que, irmão Edgar? Conforme ela ia rolando, elas rolavam, lapidada pelo Espírito, vamos por assim. Lapidada pelo Espírito, pela água. A palavra é essa, lapidada pela água. Tá? Lapidada pela água. Então, elas estavam sem arestas, roliças. Aí ele escolheu ali quantas pedras, irmão de Gá? 5 pedras. A gente fez esse estudo antigão. Essas 5 pedras representam quem? Irmã Leia. Essas 5 pedras que Davi pegou. Quais 5? Vamos lá. Acho que esse aí esfriou. Acabei de colocar. Tá bom? Vai lá. Quem são essas 5 matrizes? Raial, Marcha, Daniel, Ezequiel, Shaul, Paulo, Micael. Tem 5 ou tem 6 aí? Shaul, Paulo é... Conta na sua mão. Pega na sua mão. Vai. Raial, Marcha, Daniel, Ezequiel e Micael. Isso, exatamente. Esse estudo é antigo. Então, são os dedos da mão. Os dedos da mão. Que mão é essa aqui? Mão direita. Os dedos da mão direita. Ok? Então, ali são os 5. Aí Davi pegou qual pedra, irmã? Dos filhos. Davi pegou Micael. Por que você acha que é Micael? Ele é a porta. Mas aí não tem porta nenhuma, estão no deserto. É a representação da porta. Hã? Só tem uma. Só tem uma? Pode? Você pegou 5 pedras? Pegou 5 pedras, mas ele tirou só uma. Atirou só uma, porque não precisou mais nenhuma. Mas não é essa a resposta. Por que você acha que essa pedra que ele pegou é Micael? É outra resposta. Você tem que responder numa argumentação que você me convence. Isso que é litigar. Irmão Paulo Roberto, litiga aqui. O que é Micael? Uhum. Porque ele é guerreiro. Os irmãos deles não são, não? Os irmãos não são guerreiros, não? Olha só, a palavra é maravilhosa. Você tem que prestar atenção nos mínimos detalhes. Em Apocalipse 7, fala de um anjo que tem o selo do Ial vivo. E ele sela. Aonde ele sela, irmão Donizete? Na testa. Ele sela na testa.
E Davi crava a pedra onde? Na testa do gigante. Ok? Quando ele crava a pedra na testa, ele está selando a derrota do gigante. Me convenceu. Então, esse que sela é a pedra escolhida. Por isso que fala, a pedra que os construtores rejeitaram, essa foi que Yahweh escolheu. É o link. Davi, dentre as 5, escolheu uma pedra dentre as 5. E ela se tornou a pedra principal, a pedra da vitória. Está entendendo? Aí, irmão falou, fica tranquilo que eu vou liberar vocês mais cedo. Porque a mensagem não é longa, mas ela é muito importante. Então, primeiro Samuel só sabe cantar, não sabe fazer mais nada. Isso aí que está falando em Yalcha 14, o som das tuas harpas vai tudo para profundeza. Vai ser nada aproveitado. Davi pôs a mão no seu bornal, apanhou uma pedra que lançou, Samuel 17:49. Davi pôs a mão no seu bornal, apanhou uma pedra que lançou com a funda, atingiu o filisteu na fronte. Aqui já está dando as dicas, está falando com os sábios, porque a escritura é uma conexão. Atingiu o gigante na fronte e na mão direita, é isso? Não, porque ele sela a testa. O antimachia sela a testa, na realidade o falso profeta, ele sela a testa e a mão direita. Esse aqui está selando a mão direita, a pedra bateu na testa e bateu na mão direita. Não, bateu na testa e ficou cravada. Atingiu o filisteu na fronte, a pedra se cravou. Ela cravou. O que é cravar, irmão Euder? O que é cravar? Ficou fixo. É igual o relojoeiro ali que mexe com joias. O joalheiro. Ele cravou a pedra no anel. Cravou para não soltar. E aqui essa pedra cravou na testa do gigante. E ele caiu. Ai, não grita não. Não grita não. É para acordar. Grifa aí, ele caiu. Esse aqui eu tô na Bíblia. Essa Bíblia aqui, é Yalchalan, não é, irmão? Ele caiu. Você vai grifar aí, caiu. O gigante caiu. Irmão Paulo Roberto, fala comigo. O gigante caiu. Com o rosto no chão. Com o rosto no chão. Com o rosto no... Agora vamos lá em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 9. Apocalipse 3, 9.
Apocalipse 3, 9. Diz assim: forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirma e aldins, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se a teus pés, com o rosto em terra, com o rosto no chão, com o rosto no chão, e reconheça que eu te amo, reconheça que eu te amo, reconheça que eu te amo. É o link lá no início que nós falamos, o amado. Quem é esta mulher que sobe apoiada sobre a lua, apoiada sobre o seu amado? Aí fala, debaixo da macieira, aquele que é de origem da macieira, te despertei. Ali onde tua mãe te deu a luz. Se você fosse meu irmão, amamentado nos seios da minha mãe Filadélfia, eu te beijaria, sem ninguém me rejeitar. Fazendo link com porque esse povo rejeitar as águas de Siloé, que corre mansamente. Sem ninguém me rejeitar. Eu te levaria. Olha aqui, eu te levaria e te introduziria na casa da minha mãe, no templo. Porque a casa de Ial é o templo do Ial vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Promessa aos fiéis de Filadélfia. Vai ser coluna no templo. A segunda tem uma coluna na direita, uma coluna na esquerda e uma porta no meio. Uma porta. Agora vocês aprenderam. O templo celestial tem uma porta. Uma porta. Quando está falando ali as portas, está referindo a Ial Shalom, a muralha que tem 12 portas, que dá acesso para dentro da cidade. Agora eu vou perguntar para os graduados. Yalcha, ele saía do templo, passava por uma porta da muralha e ia para o Monte das Oliveiras. Isso no final ali do seu ministério. E aí chegava no Monte das Oliveiras e aí ele dormia com seus discípulos. Acordava cedo e dava para ele durante a noite o maná, e ele ia e atravessava aquela porta específica. E quando passava por aquela porta, já dava de frente para o templo. Qual é essa porta, irmã Edna? Ó, te chamando de graduada, hein? Não, minha irmã, estou falando, alô, vigia, minha irmã, acorda, fica sintonizada, não fica boiando. Eu estou perguntando o nome da porta. Ial Shalom tinha 12 portas, tem porta das ovelhas, porta do monturo, e vai assim sucessivamente, todas as portas têm um nome. Eu estou falando e contei uma história, mas se está boiando, não vai entender o que eu estou falando. Então presta atenção. Como é que chama essa porta, irmã Liriamar? Porta. Papai, eu não sei. Irmã Rejane? Porta Oriental, isso mesmo. Tem que, irmãos, eu estou aqui me esforçando, você tem que, no mínimo, prestar atenção. É o mínimo. É o mínimo, tem que prestar atenção. Não tem nada aqui para te desviar a atenção nesse momento, presta atenção.
A porta oriental. A porta oriental faz o link com a subida. Por quê? Porque a porta oriental é do lado do Monte das Oliveiras. E foi no Monte das Oliveiras que papai ascendeu. E quando você vê Apocalipse 7, fala que ele subindo do Oriente. É a ascensão, aquele momento da ascensão. Vocês têm que ter maturidade, já é tempo de vocês serem mestres. Então vamos lá. Apocalipse. Falei para vir aqui no Apocalipse 3. Por causa daqueles que vão se prostrar com o rosto em terra. E reconheça que eu, Yal, te amo. É o link do amado. O amado é aquele que recebe o amor. E aqui está falando, eu te amo, eu te amo. É o link para fazer a conexão lá atrás com o amado. Ok? O filho varão que vem no final dos tempos. Aí, irmãos, olha só. Agora, tudo isso aqui eu peguei aqui do irmão Marco. Aí o irmão Marco pôs assim, ó. Olha só. Ele pegou e falou aqui. Ele gasta um tempo para fazer esse estudo. Não é simples, ele gastou um tempo precioso. Gastou preparando o alimento para você. Assim, ó, ele pega em Yalcha 28, versículo 16. Certamente assim diz o mestre Yal. Eis que porém em Sião uma pedra de granito. Isso aqui é a mensagem mais alegre do irmão ancião Anderson, que não veio hoje. Ó, certamente assim diz o mestre Yal. Eis que porém em Sião uma pedra de granito, uma pedra angular e preciosa, uma pedra de alicerce. Fala comigo, irmão Donizeta. Pedra de alicerce. Pedra de alicerce. Então agora eu vejo quem é essa mulher que sobe apoiada em seu amado. A pedra de alicerce para a igreja. A pedra de alicerce para a igreja. A mulher sobe apoiada na pedra de alicerce. A igreja construída sobre uma pedra de alicerce. Por isso que fala lá, vocês que estão à procura de justiça, olhai para a rocha, que vocês foram extraídos. Então vamos lá, continuando o texto. Certamente assim diz o mestre Yal. Eis que porém em Sião uma pedra de granito, uma pedra angular, uma pedra preciosa, uma pedra de alicerce bem firmada. Uma pedra de alicerce bem firmada. Aí, papai, por quê? Você sabe que o corpo era Yalcha, o que brotou da raiz. Ele é perfeitamente igual. A imagem do Yal visível é exatamente igual. Aquele corpo é exatamente igual. Então, por quê? Porque quem estava ali era a alma. Então, ele fala assim, ó. Olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que cavou a terra e lançou alicerce. Construiu uma casa sobre esse alicerce. Quando veio a inundação, não fez ruir essa casa, porque ela foi bem
construída. Entendeu? Então papai ali está apontando para aquele que vem restaurar a igreja. Vem lançar um novo alicerce para uma igreja santa. Uma igreja santa, uma igreja diferente, uma igreja restaurada. Porque é o link do que nós vamos fazer lá em cima. Nós vamos lá em cima restaurar o templo. Mas para restaurar lá em cima, nós viemos aqui para restaurar a igreja primeiramente na terra. Aí, certamente assim diz o mestre Ial: eis que porém se é uma pedra de granito, uma pedra angular e preciosa, uma pedra de alicerce. Quem que é essa mulher que está apoiada sobre o seu amado? Uma pedra de alicerce. Quem que é essa mulher que está com o pé sobre a lua? A lua ali é uma representação de um personagem, que é uma rocha, um alicerce bem firme. Um alicerce bem firmada. Aquele que nela puser, na rocha, puser a sua confiança, não será abalado. Fazendo link com a conexão que o papai falou. Vem a enchente, deu contra a casa, mas não pode abalar. Viu a conexão? Firmada sobre o alicerce. Tá firmada sobre esse alicerce. Aí ele continua, irmão Marco: há muitas batalhas, mas por essa pedra iremos vencer todas. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua Mashiach. Aí ele fala, grato a Yahshua. Por que eu falo assim? Porque toda vez que a gente escreve, tem que colocar Yahweh por cima, sempre por cima. Quando nós falamos aqui, nós falamos grata a Yahshua, por quê? Nós estamos falando de baixo para cima. Daqui nós estamos falando grata a Yahshua, grato a Yahweh. Yahweh acima de tudo. Quando a gente escreve, a gente coloca grato a Yahweh, grato a Yahshua, para que Yahweh sempre no escrito fica sempre por cima. Aí, irmãos, aí o irmão Marco, eu falei assim, irmão Marco, ele me trouxe a palavra, mas a conexão aqui que eu queria, eu vou trazer. E eu queria tanto que o irmão Anderson estivesse aqui. Por quê? Porque é um texto que ele ama. Ele é um texto que ele ama. Nós vamos abrir na NVI. Olha só, tem que ir lá na NVI. Uma outra espada, NVI. Se você tiver aí como falar, colocar aí Bíblia online, você escolhe a NVI. A NVI, você vai pegar 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8. 1 Pedro 2, 6 a 8. Eu estou na NVI, eu vou ler para os irmãos. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular. Ele está citando o texto de Yahshua. Yahshua que eu falo profeta, tá? Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. E aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Olha aqui. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Rocha que faz cair. Agora entra a irmã Leia. Viu a rocha que fez o gigante cair? A rocha que fez o gigante cair. A rocha que fez o gigante cair. Agora você entendeu a conexão. Rocha que faz cair. Porque bateu na testa do gigante e ele caiu.
Os que não, olha só, fala assim, ó, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem. Desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Aquele que foi destinado à prisão, vai para a prisão. Aquele que foi destinado à morte, para a morte vai. Destinado. Entendeu? Então, não adianta eu querer trazer a mensagem de salvação para aqueles que não foram destinados nesse tempo. Está entendendo? Para aqueles que não foram destinados. Não adianta. Aí, a pedra que faz cair, remetendo o gigante que recebeu a pedrada e ele caiu. Por quê? Está falando assim, Davi, ele chega e fala assim, olha, hoje mesmo, o seu cadáver vai ser comido pelas aves do céu. O gigante ri da cara dele. O gigante não creu. O gigante não creu. É o link aqui, ó. Portanto, para vocês, os que creem, porque Davi profetizou sobre o gigante. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem na mensagem, porque Davi falou assim, hoje mesmo você vai ser comido. Os que não creem tropeçam. Quando fala tropeça, está falando tropeça e cai. Tropeça e cai. E vai ser comido. Porque desobedece a mensagem. Fazendo o link, quando desobedece a mensagem, está falando desobedece a mensagem do mensageiro. Para que o que também foram destinados. Isso está em 1 Pedro 2, versículos 6 a 8. Então, aqui nós entramos na palavra que fala assim, os construtores rejeitaram. Então, quando fala construtor rejeitado, irmão Paulo, você lembra de quem? Já do estudo que nós trouxemos. Construtor. Construtor, Satanás não. A gente lembra do primogênito de Caim. Vamos abrir o primogênito de Caim? Gênesis 4, 17. Gênesis 4, versículo 17. Gênesis 4, 17. Está entendendo, irmão? Eu estou achando que você tinha ouvido essa mensagem. Essa mensagem foi tremenda. Essa mensagem deve ter um ano e meio, mais ou menos, atrás. E você já estava conosco. Gênesis 4,17. Gênesis 4,17 diz assim, Caim conheceu sua mulher, que concebeu e deu à luz Enoque. Olha aqui, imitando o Enoque. De Sete, Caim também pôs um nome imitador, Enoque. Era o primogênito de Caim. Aí, fala aí para mim, irmão Paulo, lê para mim esse pedacinho logo em seguida. Qual que é o versículo? 4,17. Vai lá. Pode ler do início, 17 aí. Eu quero que você preste atenção. Você é um homem de leitura, meu irmão. Que demora é essa? Tá parecendo aquelas... Ele tá com a Bíblia que não é dele.
Hã? Toma, pois, esta vara na mão, e com ela pegar. Onde você está? Está em Gênesis? Gênesis 4:17. Ô, meu irmão. Tá com Bíblia que não é. Tá com espada dos outros? Cadê essa espada? Viu que não consegue nada de longe? Viu que não consegue nada longe? Quando chega aqui, mostra que está destrenado. Por isso que eu falo, vem para Belo Horizonte. É só chegar aqui que eu vejo aqueles que estavam longe, que eu achava que já estava bem avançado, está totalmente destrenado no manuseio da palavra. Lê aí, irmão. Caim conheceu sua mulher, que concebeu e deu à luz a Enós. Tornou-se um construtor de cidade e deu a cidade Pronto. ao seu filho. Aí, viu? Vamos lá. Caim conheceu sua mulher, que concebeu e deu à luz Enoque. Então, ele tornou-se um construtor de cidade e deu à cidade o nome do seu filho. Agora eu falo, quem que é o construtor? Irmão Paulo. Quem que é o construtor de cidade? Caim. Caim. Caim é construtor de cidade. Ele construiu uma cidade e deu o nome da cidade, o nome do seu filho. Caim. Faz o link aqui, construtores. Esse aqui, construtor, não está aqui à toa, não, irmão. Isso aqui é o link. É o link. É o link. É o link. Por quê? Porque o Espírito, ele chegou para Caim e falou o quê, irmã Edna? Tem que pensar não, minha irmã. Ele chegou e falou assim, Caim, o pecado está à tua porta. A porta, a porta. O pecado está à tua porta. E compete a você rejeitá-lo. Aí, ele deu atenção ao espidial. Ele foi lá e matou Abel. Então, você já viu que está conectando aquele que é construtores, os construtores, aquele que é o pai das construções, rejeitou o Espírito. Como que ele rejeitou o Espírito, irmão Edgar? Como que ele rejeitou o Espírito? Ele não soberbo ali. Não dando ouvido à mensagem. Irmão, a gente está falando de mensageiro. Estou fazendo as conexões, fazendo vocês pôr um pouquinho em movimento o entendimento. Está fazendo a conexão do quê? Do mensageiro que mandou uma mensagem para Caim, falando, Caim, o pecado está na tua porta, mas compete a você rejeitar esse pecado, esses pensamentos maus. Mas ao invés dele ouvir a voz do Espírito, ele foi lá e matou o irmão. Então, a pedra que os construtores rejeitaram, o conselho de Ial, se tornou a pedra angular, fazendo link com construção. Então Caim e seus descendentes se tornaram os construtores da terra. Então todas as cidades que você vai, está lá a maçonaria, o Rotary, que é os construtores. Ele põe lá pedra angular. Ele põe uma pedra angular e fala assim, essa cidade nós que construímos. Ou seja, os descendentes de Caim. Os descendentes de Caim são os construtores das cidades em toda a terra. É a maçonaria. Então, quando você está falando do quê? O que a maçonaria, ela venera, irmão Donizete? O que a maçonaria venera? Ela venera uma coisa.
É esse o objetivo da vida deles. Venera o templo de Salomão. Eles veneram o templo de Salomão. Venera Salomão porque construiu o templo. Mas o objetivo deles é a construção do templo. Então, é uma mensagem de quê? Eles rejeitaram o Espírito. Eles rejeitaram o sumo sacerdote. Porque eles querem outro sacerdócio. Qual que é o sacerdócio que eles querem? Uma mensagem que eu trouxe. Eli. Quem que é a representação de Eli, irmão Euder? Satanás. E quem está lá como sumo sacerdote? Satanás. Por isso é venerado. O Bafomé é a representação do Satanás no templo celestial. Então, por isso que fala, a pedra que vocês rejeitaram, porque vocês preferiram essa outra, ela vai se tornar a pedra angular. Agora, não vai ter mais jeito. Eu já rejeitei essa pedra que vocês escolheram. Cadê a irmã Adriana? Aplaude aí. Vocês têm que fazer a conexão dos estudos. Por isso que eu falo com vocês. Vocês não podem achar que eu falto de ouvir. Uma semana de ministração, você vai ter o entendimento completo. Eu me esforço aqui, mas você não pensa que são 9 horas de mensagem, eu resumo de tudo. Pode falar, John. Eu lembrei daquela pedra que bate na estátua de Nabucodonosor, lá de Daniel. Também faz cair, né? Então, eu já trouxe esse estudo lá atrás. Por quê? Porque as denominações falam que é Satanás aquela pedra. E eu já mostrei no estudo lá atrás que era Micael, que era aquela pedra que foi lançada na terra para apontar para as fontes de água e dizer, tudo isso está contaminado. Ele que bate na pedra, ali, naquela estátua e faz cair. Entendeu? A pedra que faz cair. Então, quando eu estou falando aqui com os irmãos, eu fico nervoso mesmo. Você só tem o trabalho de ouvir e ruminar. Você não está tendo que preparar alimento nenhum. Você só precisa, como filho obediente, comer tudo. É convidado à mesa e fala, agora você come tudo. Não larga nada no prato. Quando você larga no prato, você deixa de se alimentar daquele alimento. Entenderam? Então, vamos lá. Vamos lá. A gente sabe muito bem que eles são chamados os construtores. Tanto que a Igreja Universal fez o quê? Um templo de Salomão. É notório, é nítido, qualquer um que tem um QI mais baixo entende que ele está venerando aquele administrador infiel que está lá como sumo sacerdote. E ele, na fundação, ele põe uma pedra angular. Como todos que vão fazer uma nova casa da maçonaria, colocam uma pedra angular. É verdade. Então, quando você está vendo aqui que a pedra que os construtores, e os construtores são o quê, irmão Jonathan? Os construtores hoje. Eu entendo como descendentes de Caim. Exato, só isso que eu queria. Descendentes de Caim. Só isso que eu queria ouvir. Então, quem são os construtores hoje? Descendentes de Caim. Quem são os construtores hoje? Descendentes de Caim. Quem são os construtores hoje? Descendentes de Caim. Não adianta você pregar, não adianta você trazer mensagem para eles. Eles estão destinados, por quê? Porque eles são descendentes de Caim. Já destinados como vaso de desonra. Entendeu? Eles nunca vão aceitar a mensagem de Alcha. Por quê?
Porque eles têm já ali, eles já veneram aquele administrador que também é sumo sacerdote, representado por Eli, que tinha 2 filhos. Quais são a representação dos 2 filhos, irmão Paulo? Os 2 filhos de Eli representam quem? Os profetas e O antimachia, Emanuel. Viu? Então, eles não querem a pedra que faz cair. Eles querem aquela pedra que já está lá. Entendeu? Quem? Lúcifer. Porque ele que ilumina eles. Está entendendo? Então, é o link de quê? Caim rejeitou a mensagem do anjo que vinha todo dia e apresentava aos filhos. Nossa. E Caim não era filho de Adão, por isso que não está na genealogia de Adão. Era filho de Emanuel. Aí, o que acontece? Ele rejeita o espírito. Por isso que a conexão, a pedra que os construtores rejeitaram, a mensagem do construtor. O construtor trazia para eles uma mensagem. Eles rejeitaram, os Caim e seus descendentes rejeitaram a mensagem desta pedra. Vocês estão entendendo? Então a conexão dos textos é essa. Ele rejeitou porque eles não creram. Não acharam boa essa mensagem. Porque eles são filhos do anjo da morte. E é por isso que eles querem matar. Eles matam. Está entendendo? Então, quando alguém se opõe a eles, eles matam. Quando eles veem que o outro está melhor, eles vão lá e matam. Foi o quê? Foi ali Abel, que teve um sacrifício que foi agradável, e o de Caim não foi. Entendeu? Tudo que você está vendo que está remetendo ao templo celestial. Ó, enquanto estava o Espírito, que é Yalcha Micael, o nosso sacrifício não era recebido. Mas a partir do momento que mudou o administrador, o sumo sacerdote, todos os nossos sacrifícios são bem recebidos. Vou dar, é respondido, dado a eles prosperidade, dado a eles crescimento, dado a eles novas cidades para abrir. Então, quando você pega a passagem de Gênesis e a conexão com 1 Pedro, os construtores, ele está falando de Caim, os descendentes de Caim que não ouviram a mensagem do espírito de Ial. Pode falar, né? Então, quando você entende isso, você entende por que essa terra está dominada. Por que as denominações, elas estão, o quê? Nas mãos da maçonaria. Está entendendo? Por quê? Porque o Deus que responde às denominações é o sumo sacerdote lá em cima. Representação de Eli. Até que Samial foi entregue no templo. Quando Samial foi entregue no templo, aí vai acabar com o quê? Com o templo e os descendentes de Eli. Nossa. Aí se cumpre 1 Samuel 2. Eu vou levantar um sacerdote fiel que agirá
segundo o quê? Não, não é só isso, não. Que ministrará na presença do meu rei ungido. Antes disso. Que procederá conforme o meu coração. E andará sempre na presença do meu rei ungido. Está na King James. Então, ele fala: vou levantar um sacerdote fiel, que procederá conforme o meu coração, fazendo link com Davi, que era um homem segundo o coração de Yahweh, fazendo a conexão do personagem, que era um homem guerreiro, e também foi ungido ainda criança. Entenderam? Então você tem ali Davi, uma representação de Micael guerreiro, Samiel, representação de Yalcha Micael, filho varão, entregue no templo, ainda criança. E Eli, representação de Satanás, o sumo sacerdote. E os dois filhos de Eli, chamava como? Hofni e Finéias, representação do anti-Machia e do falso profeta. E fala assim, olha, os dois se prostituíam com mulheres à porta do templo. Ele ficava sabendo disso e não tomava nenhuma atitude. Deixava eles à vontade. Faz o contraponto com o quê? Com Yalcha Micael, que corrige seus filhos. Corrige seus filhos. Porque eles, bem educados, não vão desapontar Yahweh. Eles bem disciplinados e corrigidos, eles não vão desapontar Yahweh. E é por isso que a diferença, Eli fazia vistas grossas. A maioria desses pastores faz vistas grossas com os filhos. Por quê? Porque são filhos de Caim. Hoje eu te falo, a maioria dos líderes evangélicos, eles são descendentes de Caim. Não se convertem, estão ali como uma fonte de renda. Agora, dos que se convertem são as ovelhas. Mas aqueles ali são chamados de cães gulosos. Quando fala cães, remete à diferença entre cão e ovelha. Você tem Yalcha, que é um bom pastor, mas é ovelha, e é ovelha como ele é referido. Tem duas ovelhas. A ovelha que vai tomar posse do templo, e ovelha também assentado no meio do trono. Tudo é ovelha. Tem cão aqui não. Está entendendo? Então, você entendendo, igual eu falo assim com vocês, você entendendo, hoje, você olhar para o mundo, você não pode pactuar com nada deste mundo. Você não pode pactuar. Eu lembro de um irmão que veio na época lá atrás. Ele vinha assim, eu posso ir num casamento católico? Eu falei assim, irmão, você quer perguntar para mim sobre isso? Você sabe a resposta. Mas por que você vem perguntar para mim? Você sabe a resposta? Você lembra? Você sabe a resposta. Por que você está perguntando isso para mim? Então, o que acontece, irmãos? A maioria das respostas você sabe. Não seja amigo do mundo. Nada. A pessoa acha que amigo do mundo é tomar cerveja. Não, irmão, é não pactuar com nada. Os filhos de Caim tomaram posse dessa terra. Os filhos de Caim tomaram posse dessa terra.
se tornaram os construtores de cidades. Eles dominam nessa terra. E eles têm aquele que dá para eles tudo. E tampa os olhos para toda iniquidade que eles cometem. Está entendendo? Então, no nome de Yahshua, você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Tudo hoje nessa terra está corrompido. Hoje você tem lá eu estava conversando hoje de manhã. Olha para você ver. Eu hoje fui fazer visita. É o dia que eu faço visita nos lares, né? Aí estava eu, de homem, e 3 mulheres. 2 a CS e a motorista. Uma CS, uma enfermeira e a motorista. A motorista também era mulher, para levar a gente nas casas. A motorista grávida. Aí, dentro do carro, como é que vai chamar o neném? O neném é uma menina, vai chamar Isis. Isis é uma deusa do Egito. Aí sabe o que aconteceu? O médico que fez o ultrassom, dessa neném, fez o ultrassom e falou assim, é uma menina, pode pôr o nome de Rebeca. Aí sabe o que ela falou? Zeus livra ela desse nome. Ela falou, Zeus livra ela desse nome. Rebeca. O médico que fez o ultrassom falou assim, é menina, pode pôr o nome de Rebeca. Olha só o médico. Deu um bom conselho. O médico deu um bom conselho. Mas ela rejeitou o conselho. Porque é filha de... Isso foi Isis. Aí que é por isso. Você tá entendendo? Você tem que estar sempre. Eu tenho que estar sempre. Aí o que eu falei com ela? Aí sabe o que eu falei? Lógico que eu não vou ficar calado. O tempo de eu ficar calado já passou. Eu virei e falei com ela assim, agora não quero mais não, ficar. Aí eu falei assim com ela. Deixa eu te falar. Enquanto isso é um nome de maldição, Rebeca é um nome de bênção. Tô nem aí. Ela falou, mas eu quero Isis mesmo. Entendeu? De nomes. Isso foi acontecer perto de mim. Então, quando você viu a palavra aqui, porque rejeitaram, Caim rejeitou o conselho. Qual que foi o conselho que Caim rejeitou, irmão? É de Yahshua. Para ele tirar a maldade do coração. Porque ele estava com más intenções contra o irmão dele. E ele falou assim, olha, se a oferta do teu irmão foi aceita, se você fizer também tudo certinho, também a sua vai ser aceita. Mas o pecado já está à porta. E compete a você rejeitar. Mas ele não quis. Rejeitou o conselho. E a mesma coisa que eu fiz ali. Rejeitei. Ela fala assim, não põe o nome de Isis, põe o nome de Rebeca. Aí ela fala, Zeus me livra. Eu falei assim, o nome, ele carrega um peso de bênção ou de maldição. E o nome Rebeca significa aquela que nos une. Une a quem? A Yahweh. Então, você sabe que a representação de Rebeca é a representação de quem, irmão Murilo? Não, minha irmã, Rebeca é mulher. Que mulher vai ser representação de Micael? Rebeca é representação de Filadélfia, a que vai casar. Rebeca foi a moça que foi lá, Eliezer. Como é que chama o mensageiro? Eliezer. Ele foi lá e ele falou com Yahweh. Yahweh, eu não posso, pela minha capacidade, escolher uma esposa para o filho do meu mestre.
Então que tu escolhas por mim. Então vamos fazer assim. A mulher que me der água de beber, a mulher que me der água de beber e também der aos meus servos e meus camelos, essa será a escolhida. Calma, minha irmã. Aí essa mulher é a Rebeca. É a Rebeca. E a Rebeca que casou. Mas ali, irmã, Raquel é um outro momento. É um outro momento. Que a gente tem aqui Raquel e Lia. É um outro momento. Mas esse momento, a esposa escolhida é a Rebeca. E é a filha que eu falei. Falei assim, se eu tivesse uma outra filha, além de Sara ali, terrenamente, eu daria o nome de Rebeca. Olha só, ela falou o nome que eu gostaria de dar para uma filha se eu tivesse outra. E ela rejeitou falando, Zeus me livre. Entendeu? Por quê? Porque rejeita o conselho do Espírito. Por que que rejeita o conselho do Espírito? Irmã Marinaldo. Porque é descendente de Caim. Ok, irmão? No nome de Alves. Assim seja. Então nós vamos concluir agora. Prometi com os irmãos que acabar cedo, né? São 9:55. E então eu quero que os irmãos não desprezem as ministrações da semana. Eu quero que os irmãos participem dos desafios argumentativos, tentando responder por suas próprias palavras. A mensagem ali, as perguntas que é colocado pelos anciãos e também pelos servos. Então, quando você faz isso, agora, irmão, pode ligar o ventilador lá que eu estou suando. Fechou as cortinas, liga o ventilador aí, ó. Isso. Se tiver os irmãos que estão com calor aí, pode ligar. Então, olha aqui. Você entendeu a pedra que os construtores rejeitaram? É um simbolismo do conselho. Deu a eles um conselho, deu a eles uma boa palavra, mas eles não quiseram essa palavra. Preferiram a palavra do que? Da serpente. Preferiram a palavra da serpente. E aí, remete a gente agora no final dos tempos. Nós estamos a caminho de tomar posse do templo, né? A tomar posse do templo. Eu quero pegar uma passagem última, que fala sobre quando ele vem pela segunda vez em Yahshua. Quando Yahshua vem pela segunda vez. Hã? Não. É em Yahshua, profeta Yahshua. Acha para mim, profeta Yahshua. Hã? Yahshua 52? Deixa eu ver. Eu não me lembro. Yahshua 52, vamos ver. Que parte, irmão? Não, não é 52. Não, é aquela passagem que fala assim, ó. Ele será chamado.
ele será chamado. Maravilhoso. Eu acho que é essa aí. Vamos ver se é isso? Eu quero mostrar para vocês na Bíblia King James, no versículo 14. O versículo 14 está entre parênteses. Parêntese. Como é que chama esse símbolo aqui? Não, colchete é assim, ó. É parêntese. Vamos fugir da escola, não. Esse aqui é colchete, ó. É chave. E colchete? É um quadrado. Assim é o colchete. Assim é o quê? Não, assim é colchete. Assim é colchete. Não, esse é chave. Esse é chave. Então, esse colchete. E esse aqui, parênteses. Está entre parênteses. Falei certo. Não fugir da escola. Só estou esquecido. Ó, versículo 14. Na Bíblia, Al-Shalom fala assim: o ancião é o designatário, são a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. Olha aí. E Alcha 9, versículo 14. O ancião e o dignatário. O dignatário. São dois, né? São dois. O ancião é um, o dignatário é a cauda, né? Vamos lá, olha só. Vamos ver se essa passagem. Oi. Não é versículo 9, e Alcha 9 não. Eu pedi para vocês procurar o quê? É a segunda vez. Hã? Não, versículo 5 não. Você falou conselheiro, maravilhoso. Fala assim: quando ele vier pela segunda vez. Aí você falou ele será chamado. Não, está escrito: ele virá pela segunda vez. Olha se está escrito isso. Isso, ela achou. É isso mesmo, tá vendo? Viu? Olha aqui. E Alcha 11. Olha aqui. E Alcha 11. Agora eu pego na King James. Ele tá rindo. Evolução. Hã? Evolução. As orações da evolução. E Alcha 11, né? É. Aqui, ó, na King James. E Alcha 11. Tá? Na King James. E Alcha 11. Quem que achou? Quem achou essa passagem que falou para mim? Irmã Valéria. A irmã Valéria achou. Irmã Valéria, ela está prestando atenção. É o que eu peço para você, prestar atenção. E Alcha 11 na Bíblia King James. Diz assim, ó: naquele dia Iau estenderá o braço. Estenderá o braço. Pela segunda vez. Olha aqui, naquele dia Iau estenderá o braço pela segunda vez para resgatar o remanescente de seu povo que ficou na Síria, no Egito, em Cush, na Etiópia, em Babilônia, Amate e nas ilhas do mar. Está falando de países? Não, está falando de religiões. Inclusive em Babilônia. Então, quando fala naquele dia, a gente volta no versículo 10. Olha aqui, versículo 10. Naquele dia, a raiz de Jessé, que se erguerá como um sinal para os povos, será procurada pelas nações, e a sua morada se cobrirá de glória. Falou aqui quando, irmão Andrezinho? Está boiando, está olhando para o céu, procurando o quê, meu irmão?
Por isso que eu falo, não há hora que você vacila, você perde a mensagem. No versículo 10 fala, naquele dia, a raiz de Jessé, que se erguerá como sinal para os povos, será procurada pelas nações, e a sua morada se cobrirá de glória. Quando que aconteceu isso? Não, não é no final, não. A raiz é a primeira vinda. A raiz está falando a primeira vinda. Aí no versículo 11, aí ele fala agora da segunda vinda. Naquele dia Yahweh estenderá o braço pela segunda vez. Então ele primeiro falou, a primeira vinda foi a raiz. Agora na segunda vinda, ele voltará para salvar o seu povo, que está espalhado. Aquele que muito é dado, muito é cobrado. Viu? Naquele dia a raiz de Jessé, que se erguerá como sinal para os povos, será procurado pelas nações, e a sua morada se cobrirá de glória. Aí essa é a primeira. Aí chegou no versículo 11, ele já fala da segunda. Naquele dia Yahweh estenderá o braço pela segunda vez. E Yahweh estenderá o braço. O braço é Yahshua Micael. Não, Micael, que eu falei no início. Porque ele tirou a veste. E ele, o quê? Descobriu o braço para todas as nações. Descobriu. Porque o manto ficou lá em cima e a túnica ficou lá em cima. Então, é a representação, inclusive, da túnica de José. A túnica de José ficou na casa do pai e ele foi para o Egito. Aí é o braço. Quem que é o braço, irmão? Irmão Felipe. Então fala alto, os irmãos. Micael. O braço é Micael. Então quando ele está falando aqui, ó, naquele dia Yahweh estenderá o braço pela segunda vez. É a vinda de Apocalipse 19, irmã? Não. Por que não é? Não, não é por isso não. Responde direito. Não é porque ele não terminou os 1.250 Vamos ler esse versículo aqui de novo. 11. Naquele dia, Yahweh estenderá o braço pela segunda vez para resgatar o remanescente do seu povo. Para resgatar o remanescente do seu povo. Apocalipse 19 está vindo salvar o remanescente do seu povo? Está vindo fazer o quê? Está vindo destruir, pisar o lagar, rebentar com essa terra, com o exército do Antimachia, os descendentes de Caim que vão receber a marca da besta. Está vindo salvar alguém? Está vindo destruir. Então, essa segunda vinda é Apocalipse 19? Não. Porque Apocalipse 19 está representando o quê? A vinda de Yahweh. Então, quando que está vindo pela segunda vez, irmão? Pela segunda vez, quando ele nasceu. No dia 8 de abril de 2012. Então tá. Então é Apocalipse 12. Link com Daniel 12. Levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Será um tempo de tal angústia como jamais houve, mas nesse tempo teu povo escapará, ou seja, salvará. Isso é, aqueles que estiverem inscritos no livro. Ou seja, faz um link com o mensageiro de Filadélfia. Essa é a segunda vinda. A segunda vinda dele. Mas ele vem como Yahshua. Por que ele não vem como Yahshua, irmão Edclei? Porque ele veio só com o braço descoberto. E o que significa isso? Micael, porque o manto e a túnica ficam lá em cima. E o que significa isso? Significa que ele vem com pouca força. Então, se ele vem com pouca força, ele pode vir como Yahshua? Não. Por que ele não pode vir como Yahshua? Porque o manto ficou lá em cima. O que significa o manto ficou lá em cima? A plenitude do Espírito ficou lá em cima. Ele só vem como uma haste. A haste do temor.
Mas ele, com isso, é referido aqui, por isso que Yau, ele faz o quê? Mostrando que ele estendeu o braço. Para que ele estendeu o braço? Para falar assim, bom dia, boa tarde, boa noite? Para salvar. Ele estendeu o braço para salvar. Salvar quem? Os remanescentes. Entendeu, irmãos? Entendeu, irmão Davizinho? Gratidão? E assim seja. O bracinho. Faz um link aqui, ó. O irmão lembrou muito bem. Lá em Gênesis. O quê? Lembrou do bracinho. Lembra que tinha 2 crianças no ventre de Tamar. Filhos de Ialda. Filhos de Ialda. Quando fala filhos de Ialda, representa o que, irmão Caleb? Isso. Exatamente. Significa, ali atrás, está falando, esses 2 crianças que estão no ventre, eles são da tribo de Ialda. Quem são esses 2 que são da tribo de Ialda? Representados no final dos tempos. Você lembra de Davi? Davi tinha filhos. E com Betseba. A gente já leu. Teve um monte de filhos, mas com Betseba, ele teve alguns filhos. E quando a gente já falou dos 2 filhos de Betseba, aqueles que são referidos, um está na genealogia de Mateus, é o anátema, e o outro está na genealogia de Lucas. Na genealogia de Mateus, um dos filhos, ele é filho de Salomão. Na genealogia de Lucas, ele é filho de Natã. E nós já estudamos. Natã é irmão de Salomão, por parte de pai e por parte de mãe. É o link que o irmão fez. No final dos tempos, vem 2. Só que ele estende o bracinho. Ele estende o bracinho. Então vamos ler de novo. Naquele dia, Yalcha 11:11. Yalcha 11:11. Naquele dia, Ial estenderá o braço pela segunda vez. Estendeu o bracinho. A parteira amarrou o quê? Um lencinho vermelho. E disse, esse é o primogênito. Mas ele recolhe o braço. E quando ele recolhe o braço, o irmão nasce. Quando fala ele recolhe o braço, deu espaço para o irmão nascer. Qual que é a representação de recolher o braço, irmão Paulo? Ial está no céu, ele estende o braço para salvar. Ele estende o braço para salvar. Pegou os que vão ser salvos e recolhe o braço. Volta pro templo. Quando ele recolhe o braço, o irmão nasce, manifesta. Satanás ali vai ser derrubado. E quando for derrubado, desce como espírito. Porque o seu corpo é retirado. Desce como espírito, adentra o filho dele, Emanuel. Aí ele se manifesta. É o link das denominações. O demônio se manifestou. Entendeu? É o link do quê? Precisa primeiro o bracinho que retém o outro seja recolhido. Assim seja. Irmãos, tudo isso já foi ensinado. Nós só estamos conectando as informações. Tudo já foi ensinado. Por isso é necessário vocês estarem ruminando. Por quê? Porque quando você não rumina, dá uma falsa impressão que você sabe, mas você não sabe. Por que não sabe? Porque quando eu pergunto, não consegue fazer a conexão. Está entendendo?
Então é necessário ruminar. Quando tem dúvida, pode chamar um dos anciãos e perguntar. Muitas vezes o ancião vem até mim e eu trago para eles também um entendimento. Por quê? Porque também a criança, o filho varão, também está crescendo. Todos os dias, está crescendo todos os dias. Por que ele está crescendo todo dia, irmão Jonathan? Porque a criança crescia. Ah, irmão, isso aí você vai falar. Por que, irmão? Não é? Eu falei, a criança está crescendo. Por que ele está crescendo? Por que ele está crescendo, irmão Jonathan? Por causa da palavra que é o pão. Porque ele está comendo pão. E está bebendo água e mamando no peito. É isso aí. Nenhuma criança, eu fui visitar hoje uma idosa está emagrecendo, já está indo para o caminho. Passou dos 90 anos, já emagreceu demais. Aí ela falou assim: você pode me dar uma vitamina para que eu tenha apetite? Você pode me dar uma vitamina para que eu tenha apetite? Porque eu não tenho vontade de comer nada. Então, que você também tome a vitamina para você se alimentar. Você tenha fome para se alimentar das palavras, porque você se alimentando da palavra de algo, você vai crescer. Entendeu? Sem o alimento, você não cresce, irmãos. Você tem que se alimentar, você tem que se esforçar. Irmão Carlinho tem muita preguiça de estudar. Eu não pergunto nada para o irmão Carlinho, porque não sabe responder nada. Já está conosco há muito tempo. Não quero deixá-lo constrangido, mas eu tenho que entrar nisso. Por quê? Porque está comendo outras coisas. Está preocupado em vender patrimônio, fazer dinheiro e vir aqui e não para na palavra. Com isso não cresce. Eu entendo, eu sei claramente como é que está o nível de cada um de vocês. Porque é nítido, eu faço uma pergunta básica, não sabe responder por quê? Porque ainda é nenenzinho. Está entendendo? Igual eu falei com o irmão Paulo. Falei, irmão Paulo, da última conversa que eu tive com o irmão Paulo, eu isolei o irmão Paulo. Falei assim, não vou conversar com o irmão Paulo. O irmão Paulo ficava me mandando mensagem, não respondia. Por quê? Chega uma hora que depende dele, não mais de mim. Ele sabe que ele tinha que vir para cá. Mas estava preso. Ah, não, meu filho, minha filha, não sei o quê, bababá. Ah, um emprego, bababá. Tem que deixar tudo. Deixar tudo. Fazer como Abraão, largou toda a parentela, largou tudo para trás. Aí ele carregou a casa dele nas costas e foi para o deserto. Não. Nada disso. Ele carregou uma tenda. Entendeu? Chega uma hora que é necessário, porque Iau, ele está provando a igreja no deserto. De outro lado, Satanás está tentando. Iau quer ver a sua atitude. Iau quer ver, Iau está apreciando cada irmão aqui. Está entendendo? Como eu falo com vocês, pega e fala assim, peraí, você tem a mensagem e a promessa que você não vai para o deserto. Apesar dele não já ter garantido, ele luta junto com os seus filhos para garantir os seus filhos. Está entendendo? Então, essa é a luta, irmãos. Vocês não entenderam o que está para acontecer. Chegou o primórdio, o final dos tempos. Chegou o final dos tempos. Quando viria a abertura do entendimento da Escritura, é dali que viria o seu povo.
Qual que é a diferença, irmãos? A diferença é simples. Não é lugar suntuoso. Se numa parte da terra está voltando a restauração das veredas antigas, a palavra está sendo aberta e está sendo interpretada da maneira correta, o povo está consertando as veredas para que ande em veredas planas e não veredas tortuosas. É por quê? Porque ali, é dali que está sendo ajuntados os remanescentes. Você viu aqui, ó, de tudo quanto é lugar está juntando os remanescentes. Os remanescentes estão sendo ajuntados. Nesse tempo agora, teria que estar juntando, vindo de todos os lugares. Olha, ele fala assim, versículo 11: naquele dia, Iau estenderá o braço pela segunda vez, para resgatar o remanescente do seu povo, fazendo link. Micaial, aqueles que conservam junto dos filhos do seu povo. Aí ele fala do seu povo que ficou na Síria, no Egito, em Pato, no Alto Egito, em Cush, na Etiópia. Aqui está falando, irmãos, representação de lugares distintos, e ele junta. Naquele tempo ia colocar aqui, que veio de, vamos falar assim, veio de Anápolis, veio de Londrina. Tinha essa cidade naquela época? Então citou cidades e países que existiam naquela época, porque todas essas cidades são atuais hoje. É uma representação que vem de vários lugares diferentes se ajuntar para ser resgatado. Cutuca aí, irmão Rodrigo. Está dormindo, irmão? Que hora você acordou, filho? 5. Eu acordei 5h40. Estou aqui. Você chega, enche a cara de café, mas você não pode perder a mensagem, tá? Porque eu tenho visto que você tem enfraquecido. Tenho percebido. Falar com você com toda sinceridade. E não somente eu, os anciãos também. Tanto que o irmão Márcio pegou e te chamou para perto. Falou assim, vem cá, irmão, vem mais para perto, fica aqui. E muitas vezes vem o quê? Maus pensamentos. Eu vou fazer aqui corpo mole para a empresa me mandar embora. Isso não é filho de Iau, não. Filho de Iau, ele arregaça a manga para trabalhar. Então Iau, ele fez o quê? Descobriu o braço para trabalhar. Trabalhar o quê? A terra. Trabalhar o quê? A terra. Em nome de Ash. Eli não corrigia os seus filhos. Por isso Iau corrigiu Eli. Então, no nome de Ash. Eu tenho uma notícia triste para dar. A nossa irmã Ilka, ela foi fazer um exame depois de umas dores que ela estava sentindo. Né, irmã? Sentindo muita dor. Aí ela foi fazer uma tomografia. E na tomografia, quem fez a tomografia falou com ela que ela está com o quê, irmã? Como é que é? Fala de novo que eu não ouvi. Era grande. Isso. Aí você entendeu. Entendeu, irmãos? Vocês entenderam ou vocês ainda precisa falar com todas as palavras? Não precisa. Então a irmã, ela, o que acontece? Ela pediu orientação e eu desde domingo estava meditando em algo.
no nome de Auxa. Hoje nós estamos com pouca força. Hoje nós estamos com pouca força. Então, nós estamos liberando a irmã com a bênção. Nós não estamos liberando a irmã, por falta de cuidado. Nós estamos liberando a irmã por cuidado com ela. E nós estamos liberando sobre a irmã a cura, no nome de Auxa. Nós estamos liberando sobre a irmã a cura, no nome de Auxa. E liberando a irmã para voltar para tratar. E depois de tratada, voltar para nós. No nome de Auxa. Porque, irmãos, igual eu falo com você, nosso corpo humano, ele está sujeito a doenças e limitações. Mas nós estamos como igreja, nós vamos todos estender as mãos sobre ela. Irmã, vem aqui na frente, em nome de Auxa. Os anciãos, vamos tocar nela. No nome de Auxa. Nós vamos tocar nela. E Auxa tocava, né? E quando ele tocava, de Auxa saía poder, né? E a mesma coisa no nome de Auxa acontece hoje. Vamos invocar. Oi, Auxa! Oi, Auxa! Oi, Auxa! Oi, Auxa! Oi, Auxa! Oi, Auxa! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Auxa. Papai, nós temos pouca força, porque nós estamos nesse corpo humano. Mas tu tem todo o poder. Todo o poder. Por isso, papai, eu peço a ti, no nome de Auxa, o anjo forte, que tu possas, papai, curá-la dessa enfermidade que acometeu esse corpo humano. Ó, papai, peço a ti, papai, tenha compaixão dela e tenha compaixão de nós. Porque quando um membro do corpo adoece, todo o corpo sente as dores, papai. Por isso, papai, peço que tenha compaixão dela e tenha compaixão de nós, papai. E que nesse corpo venha a tua virtude, venha o teu poder, venha a tua cura. No nome de Auxa, nós estamos liberando ela, papai, para ir fazer o tratamento e retornar curada, papai. No nome de Auxa, que tu possa sustentá-la e possa prover todas as coisas, tudo que ela precisa, que seja provido do alto, papai. E que ela seja curada e restaurada. No nome de Auxa, o Machia, segundo a tua vontade. E assim seja feita a vontade do Papai Auxa. Grato a Auxa, 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 grato a Auxa. E assim seja feita a vontade do Papai Auxa. Assim seja.
você vá e volte para mim. No nome de Yahshua, você vá e volte para mim. Assim seja. Assim vai ser. E assim seja, você vai e volte para mim, no nome de Yahshua. Amados irmãos, nós vamos encerrar aqui o áudio. Eu quero colocar também para os irmãos que as batalhas têm aparecido, mas Yahweh nos dá vitória sobre todas elas. No nome de Yahshua. Nós tivemos essa semana uma batalha ali, uma batalha que o imóvel que foi feito um aluguel de 2 anos e 6 meses, a proprietária ali, ela foi instigada por Satanás, e eu já sabia que ela seria. Lá atrás eu já tinha falado com o irmão Eudo, eu já senti que ali Satanás ia lá nela. Mas o irmão eu já foi orientado, porque ela quer ir vender o imóvel. Como viu que está tendo os irmãos lá, a ganância logo subiu o coração dela, querendo vender aquele imóvel num preço exorbitante. E achando que já tinha vencido o aluguel. Então eu quero dizer aos irmãos da igreja que estejamos orando. Por quê? Porque de todas as reuniões, ali foi o único local que nós ungimos os pilares. De todas as reuniões, ali nós ungimos os pilares. Por que nós ungimos os pilares só dali? É porque era dali que nós sabíamos que haveria luta. Mas, quando nós ungimos, nós estamos dizendo, é teu, Yahweh. É de Yahweh. Então, se ela quer comprar briga, não vai comprar briga conosco. Vai comprar briga com Yahweh. E é Yahweh que vai defender a nossa causa. Não vai ser advogado humano. Vai ser o próprio Yahweh. Porque quando consagramos, entregamos nas mãos dele. Então, eu quero que os irmãos orem, mas fiquem em paz, porque a vitória também é nossa. No nome de Yahweh. Ali teve muito suor. Ali teve muita luta, muita batalha e muito trabalho. E a coisa mais tranquila foi o dia da reunião que nós consagramos a Yahweh. E ali consagramos a Yahweh, e Yahweh recebeu, e Yahweh abençoou. Então, nós descansamos em Yahweh. No nome de Yahweh. Aquela porta não vai se fechar. No nome de Yahweh. Não vai se fechar. E eu falo assim com os irmãos. Irmãos, você entender a grandeza da nossa obra, o que nos espera, e é isso que tem trazido irmãozinhos de todo lugar para vir para Belo Horizonte. Os filhos de Yahshua. Os filhos de Yahshua, que servem no templo, porque Yahshua, como eu já falei, a importância do nome. Quando Micael foi criado no céu, pelos seus pais. E ali, ele recebeu o nome de Micael.
E quando ele se mostrou fiel, Ial mudou o nome dele. Para qual nome? Ialcha. Quando Ial muda o nome, é a representação de Jacó. Porque Jacó, ele queria ser abençoado. Ial mudou o nome dele para Israel, que significa príncipe de Ial. E assim também, quando Micael se mostrou fiel a Ial, fiel e verdadeiro, Ial também mudou o nome dele para Ialcha. E falou assim: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E ali é o nome que ele recebeu. Representação de Isaac. Isaac ia ser sacrificado. Ou seja, Ialcha ia ser sacrificado. Mas foi preparado um outro cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Foi preparado Ial visível, que veio como alma para morrer no lugar. Mas ele veio junto para sustentar o seu pai. Ele veio como espírito. E como espírito ele veio pleno. Como ele veio pleno, ele sustentou seu pai, que estava ali encarnado. Por isso você viu Ialcha pleno do Espírito. Então, irmãos, a primeira vinda, ele veio pleno. E a segunda vinda que nós lemos, ele veio braço, não pleno. Por isso é referido, a segunda vinda dele, ele vem com pouca força. Mas a primeira, ele veio com todo o poder, como anjo forte. Entenderam? Então, só para vocês entenderem isso, por isso a representação da lua e também do sol. Quando ele recebe o novo nome de Ialcha, ele se torna sol. Tá? Agora a herança do pai dele é a arca. Se tornar Ial, o forte, o valente, o general de guerras. Por isso que ele vem, aquele que peleja com justiça, aquele que julga com justiça. Até ele, a batalha dele é com justiça. Ele não faz covardia. Quando fala que ele batalha e julga com justiça, é que ele não faz covardia. Entendeu, irmãos? Então, só para você entender, que muitas vezes você não entendia a diferença de Micael, Ialcha e Ial. Ok? O pai dele foi para a luz inacessível. Representação do quê? Representação de Raial Elias subindo. E é por isso que ele fala: Pai, em tuas mãos. Qual que é a mão? É o corpo de Ialcha, não é braço, é mão. Eu entrego o meu espírito, o espírito de Ial, adentro, toma posse do corpo. É maravilhoso. Nós vamos fazer aí o invocar sobre o pão, no nome de Ialcha. Papai, com licença, eu como filho, né, que a gente tem que temer as coisas de alto, o papai sempre falou para a gente tomar cuidado, porque o inimigo está muito bravo conosco. Então, antes de ontem, tentaram levar minha moto lá na frente da casa do irmão Eudo. Eu não ia comentar isso, com muito temor no coração, porque o papai sempre falou, só que a minha moto estava trancada. Eles não levaram. E não deixou que isso acontecesse. Mas eu estou falando para o papai porque o papai já tinha avisado. E ali eu moro do lado, eu devia ter colocado a minha moto lá dentro de casa. E eu não fiz, porque eu vi o irmãozinho Bruno
Aí eu falei, eu vou lá para escutar a palavra com ele nisso. Aconteceu, eles tentaram, só me deu um prejuízo. De quebrar alguma coisa, né? Foi 945 a peça lá do chave, sabe? Que é uma moto cara. E aí eu só estou falando isso para o papai ter alto no meu coração, porque o papai é o nosso papai, então tem que saber das coisas. Eu tenho que falar, porque eu tenho orientado os irmãos sobre isso, né? Como o irmão Bruno deixou lá destrancado, eu falei com os irmãos. E quando eu falo para eles, serve para todo mundo. Eu falei assim, põe a moto para dentro. Aí o irmão Eudes foi lá e pôs. Foi o irmão Eudes ou foi outro irmão? Foi o irmão Murilo. O irmão Murilo pôs a moto para dentro. Então, irmãos, não vacilem. Obedece à voz de Yahweh. Porque você não vai ter prejuízo. Foi vocês dois que puseram lá. Pois vocês dois puseram. Então, irmãos, quando eu falo assim com os irmãos, seja prudente, irmãos. Satanás é prudente. Por que o filho de Yahweh vai ser imprudente? Vai ser prudente. Olha o meu exemplo, eu sou muito prudente. Entendeu? Sou muito prudente. Então eu cobro prudência dos filhos, porque eu sou prudente. No nome de Yahweh. Gratidão por ter falado. E gratidão a Yahweh por ter guardado, de não ter levado. No nome de Yahweh. Nós vamos invocar aqui sobre o pão. Você vai terminar aqui? Vamos só abençoar os irmãos de longe com a bênção sacerdotal. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahweh. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yahweh. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Yahweh. Grato a Yahweh, grato a Yahweh. Grato a Yahweh, grato a Yahweh. Grato a Yahweh, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahweh. Assim seja.